E acabou há pouco, lá na Fonte Nova, o jogo válido pela 16ª rodada. Bahia e Corinthians se enfrentaram e empataram em 1-1. Um gol relâmpago do Corinthians no começo do primeiro tempo e um gol relâmpago do Bahia no começo do segundo tempo. E assim o jogo termina em 1-1. As duas equipes são classificadas já para as quartas de finais. O Bahia e Corinthians resta agora saber em que posição vai ficar até o término dessa fase de classificação. Nós vamos trazer para vocês aí o histórico dessa partida e nossa análise e opinião de Bahia 1, Corinthians também 1. Bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do futebol feminino. E o destaque é esse jogaço que aconteceu lá na Fonte Nova, em Salvador, entre Bahia 1, Corinthians também 1. Mas antes, vamos convocando a Júlia aqui para deixar um recadinho especial para vocês. Fala aí, Ana Ju. Oi gente, eu sou Ana Júlia Giúzio e quero convidar vocês para conhecerem o Vlog do Franco. Se você curte futebol feminino, aqui é o lugar certo. Tem notícias, bastidores e muito conteúdo legal. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e bora apoiar o futebol feminino. Para você que já segue, meu muito obrigada. Um beijo, Franco. Valeu! Daí a Ana Júlia pedindo para vocês deixar o like e, claro, se inscrever no nosso canal. Muito obrigado, Ana Ju, pela essa força que está dando ao nosso canal. Beleza, gente? Pois bem, gente, olha só, Bahia e Corinthians ficaram no empate em 1-1 na noite desse sábado na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 16ª rodada do Brasileirão Feminino. Olha só, 16ª e penúltima rodada. O curioso é que os gols saíram no primeiro minuto de cada tempo. Jaque Ribeiro abriu o placar para as Brabas, enquanto Ângela igualou para as Mulheres de Aço logo na volta do intervalo com uma pintura, o golaço aí da Ângela, hein? Pois bem, e como é que os dois técnicos escalaram as suas equipes para este duelo? Vamos começar com as Brabas da técnica Emily Lima, que são as visitantes. Hoje ela foi com a Lelê, né? A Lelê voltando aí ao gol. E aí ela foi com a Gi Fernandes também na lateral direita, Thaís Regina, Thaís Ferreira e a Tamires, Dai Rodrigues, Duda Sampaio e a Jaqueline, Gabi Zanotti, Johnson e Belém Aquino. Ora, gente, estou para falar para vocês, na minha opinião, que talvez esse seja o Corinthians titularíssimo, na minha opinião, certo? Faltando aí no meu gosto, né? Eu poderia colocar a Letícia Monteiro, mas eu acho que esse aí é o time considerado mais forte do Corinthians. Pois bem, enquanto que as Mulheres de Aço do técnico Felipe Freitas, que foi expulso no finalzinho do jogo, olha só, ele foi com a Iane, a Mila Santos, Ayla, Chula e a Carol Martins, Sueli, Ângela, Raquel e a Cássia. A Roqueline e a Wendy é o time escolhido do técnico Felipe Freitas para enfrentar as Brabas do Timão. Pois bem, galera, como é que foi esse primeiro tempo? Olha só, o Corinthians precisou de apenas uma finalização para abrir o placar nos primeiros minutos com a Jaque Ribeiro. Depois do gol, o Bahia tomou o controle da partida e passou a pressionar, enquanto o Corinthians errou muitos passes na saída de bola. As Mulheres de Aço aproveitaram os espaços para finalizar de fora da área, mas pararam nas boas defesas de Lelê e não conseguiram criar uma grande chance de empate. No fim da primeira etapa, o Corinthians voltou a atacar, teve oportunidades para ampliar, mas desperdiçou as finalizações. Antes do intervalo, Iane ainda fez uma grande defesa em finalização de Johnson cara a cara, e o Corinthians foi para o vestiário vencendo por 1-0 essa primeira etapa.
E o segundo tempo, gente, olha só, o segundo tempo começou com o Bahia empatando logo no primeiro lance. Mila deixou a bola passar na entrada da área e Ângela finalizou de primeira por cima da goleira para marcar um golaço da Ângela, hein, gente? Convenhamos. As duas equipes tiveram chances, mas erraram nas finalizações. O Bahia teve mais posse de bola, enquanto o Corinthians criou as melhores oportunidades e acertou a trave logo aos 35 minutos com Vicky Albuquerque. Dani Silva, do Bahia, tentou de fora da área, mas Lelê fez uma ótima defesa com a ponta dos dedos. No fim, o técnico do Bahia, Felipe Freitas, foi expulso por reclamação e a partida terminou em 1-1 lá na Fonte Nova. E agora, como é que fica, gente? Com o resultado, o Corinthians chegou aos 38 pontos na liderança da competição. Já o Bahia, com 28 pontos, aparece em quarto e aguarda o complemento da rodada para ver em que posição vai ficar e também a situação para a classificação às quartas de final. Pois bem, como é que está a agenda das duas equipes? Os dois times fecham a primeira fase do Brasileirão Feminino no próximo sábado, dia 22. O Bahia vai enfrentar o Juventude fora de casa, enquanto o Corinthians terá pela frente o Internacional no Parque São Jorge. Todos os jogos da última rodada estão marcados para as 18 horas, exatamente, gente. Então, essa é a agenda de Bahia e Corinthians. Pois bem, galera, um jogão de bola, convenhamos, foi um jogaço de bola. O Corinthians, logo no primeiro minuto, já fez um gol, até um gol bonito com a Jaqueline, certo? E aí, o Bahia cresceu em campo, o Bahia começou a ir mais dificultar um pouco a vida do Corinthians, mas sem efetividade, sem muito perigo para Lelê, certo? Dominou a partida depois que tomou o gol. E no finalzinho o Corinthians ainda quase faz o segundo gol e quase que terminava o primeiro tempo em 2-0 para as Brabas do Timão, mas o Bahia conseguiu segurar o resultado. Pois bem, e no início do segundo tempo, volta aí de novo o Bahia, um golaço da Ângela, logo no começo também do segundo tempo, empatando o jogo. Aí o jogo ficou igual, né? Aí o jogo ficou, uma hora o Corinthians ia para frente, outra hora o Bahia teve mais posse de bola, mas o Corinthians era mais perigoso nos ataques. Mas, de qualquer forma, de tanto as duas equipes tentaram, terminou mesmo, foi no empate em 1-1, beneficiando as duas equipes. O Corinthians vai para 38 pontos, São Paulo pode até igualar com o Botafogo nesse domingo e o Bahia já está classificado. Agora o Bahia precisa saber qual será a sua posição para a sua classificação para as quartas de finais do Brasileirão Feminino. No mais, foi um jogo muito legal de se assistir. Eu gostei da postura do Corinthians, também gostei da postura do time do Bahia. As duas equipes não se entregaram em nenhum momento, certo? E gostei também da escalação do Corinthians. Aliás, como eu falei para vocês no começo da escalação das Brabas, esse para mim talvez seja o melhor Corinthians, né? Eu ainda tenho dúvida aí com a Letícia Monteiro e a Vicky Albuquerque, também pode fazer parte desse elenco, mas para mim, na concepção da Emily Lima, talvez seja o Corinthians mais forte. Não estou gostando muito das atuações da Johnson, né? Mas é uma jogadora jovem, a gente tem que dar o desconto que sempre vai oscilar, né? Mas ela perde muito gols, né, gente? Perde muito gols. Mas no mais, tem lá a Belém Aquino, que também está jogando bem. Não entendi a substituição, não sei se ela sentiu alguma coisa, né? Porque eu não vi o porquê dela ser substituída. Talvez a Emily Lima tinha na cabeça de ir mais para cima do Bahia no segundo tempo. Mas assim, o jogo termina em empate em 1-1 e essa é a nossa análise e opinião. Vamos ficando por aqui. A gente volta agora no pós-jogo de Botafogo e São Paulo, que acontece nesse domingo, 11 horas da manhã, trazendo para vocês aí todas as informações desse jogão, beleza? Vamos ficando por aqui, desejando a todos aí um maravilhoso e abençoado domingo e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.